Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual que é a hora que você vai estar assistindo isso, mas hoje a gente vai continuar falando aí com o pessoal do sexto ano, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a pré-história e eu vou dividir esse vídeo em 4 partes para a gente facilitar a nossa organização, né? A gente conseguir fazer um acompanhamento mais preciso dos conteúdos, tá? Então a primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento, as teorias de surgimento da vida, o surgimento do planeta, né? A própria questão do criacionismo e o evolucionismo, a gente fecha o primeiro vídeo, tá? O segundo a gente vai falar um pouquinho sobre a própria evolução do ser humano e dos hominídeos. No terceiro a gente vai falar um pouquinho do modo de vida na pré-história. E no quarto a gente vai falar um pouquinho da ocupação da América e como que a gente consegue observar esses vestígios de datação, certo? Bom, uma das hipóteses científicas mais aceitas para o surgimento do planeta e da vida é justamente com o início do Big Bang, certo? E a partir disso o planeta Terra teria se formado aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, e os primeiros seres vivos foram aparecendo milhões de anos após esse evento, né? Desde os indivíduos unicelulares até os seres mais complexos como os seres humanos, certo? E a primeira coisa, como é que a gente consegue identificar esses seres vivos que já existiram? É o primeiro ponto importante. A partir dos vestígios fósseis que sobreviveram com o passar do tempo. Então, por exemplo, os antepassados de todos os seres vivos que sobreviveram, então os fósseis, vão ser importantes para a gente poder identificar a existência daquele indivíduo, certo? Por exemplo, a existência dos dinossauros, por exemplo, a existência dos seres mais primitivos, né? E à medida que esses indivíduos foram deixando seus vestígios, e à medida que a gente encontra esses vestígios e inicia esse processo de datação, a gente consegue determinar a data, né? O período que esse indivíduo viveu, a gente consegue encaixar ele nessa linha do tempo da vida. Óbvio, a gente tem algumas lacunas que são muito pequenas, né, próximas uma das outras, e nós temos algumas lacunas que não são tão fáceis de serem preenchidas porque a gente não tem evidência ou porque justamente tem uma distância muito grande, né? E nos últimos tempos, nos últimos 20, 30 anos, uma das ciências que tem ajudado bastante é o estudo da genética desses seres vivos para também tentar entender essa movimentação desses seres vivos, tá? Só uma informação aí para quem não lembra, a genética vai ser justamente aquela informação que é passada de geração em geração, certo? Os pais passam essas informações para os filhos e isso funciona para todos os seres vivos. A cor de pele, de cabelo, textura de cabelo, a cor de olho, a altura, todas as características físicas e as outras características também, propensão a doenças, tamanho dos órgãos, tudo isso é determinado pela genética. E isso funciona para todos os seres vivos, certo? Mas aí qualquer coisa vocês deem uma pesquisada para dar uma complementada nessa parte. Bom, e aí a gente entra nessa... Dei uma das versões científicas sobre a criação, sobre o surgimento da vida, né? E a gente entra nessa questão do criacionismo. O ser humano passou a se questionar de onde que ele veio desde sempre, né? E uma das questões foi, como ele não sabia explicar num primeiro momento como que a vida tinha surgido, ele começou a dar explicações mitológicas para o surgimento da vida. E se você pegar as várias religiões que existem em todo o mundo, essa criação foi proporcionada por uma entidade mais superior, né? Ou um deus, ou um anjo, ou algum tipo de entidade que tem um poder sobrenatural que foi lá e criou, certo? Enquanto que, à medida que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, enquanto produção cultural, os mitos pararam de ser tão diferentes um do outro, né? Envolvendo deuses mitológicos ou animais sagrados, e passaram a ser figuras mais centralizadas, como é o caso das 3 grandes religiões monoteístas que a gente tem, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que acreditam que Deus
foi lá e criou a terra e os animais, o céu, o mar, tudo em 7 dias, certo? Como está descrito na Bíblia, no Alcorão e no próprio Torá, certo? Bom, e ao mesmo tempo surgiu um outro tema que foi a questão do evolucionismo, né? No século XIX surgiu um camarada chamado Charles Darwin. Ele era um pesquisador inglês, ele era um naturalista, e ele passava a vida dele estudando os animais e a variação desses animais. E nas suas pesquisas ele tentou justamente explicar por que existiam tantas espécies diferentes, da onde que elas tinham surgido e por que elas tinham surgido, né? Então, o Darwin ele vai passar viajando um certo período da sua vida e depois ele vai escrever os seus textos sobre o evolucionismo. A partir das evidências que ele encontrou, ele percebeu que todos os seres vivos que existem hoje tinham antepassados mais primitivos, né? E que esses antepassados foram se dirigindo para outras localidades e eles tinham as características para aquela espécie, e à medida que eles iam chegando para aquele lugar, aqueles que tivessem as características mais evidentes, eles iam se adaptar melhor àquele ambiente e eles iam sobreviver. E eles sobrevivendo teriam mais filhos, e aí essa informação seria passada para frente. O Darwin não tinha essa noção de genética, essa noção vai ser preenchida depois, alguns anos mais tarde, mas é justamente essa questão que falta na evolução do Darwin, é o conceito de genética, certo? E esse conceito de que o ser vivo se adapta ao ambiente vem dessa questão, que é o que ele chamou de seleção natural, certo? Pense então, por exemplo, nos povos esquimós, né? Que até eles chegarem lá, todos eles tinham as mesmas características, uns mais, outros menos. E a parte dos esquimós que sobreviveu e que se estabeleceu enquanto população é aqueles que teriam maior resistência ao frio, por exemplo, por eles terem uma camada um pouco mais grossa de gordura, por exemplo, embaixo da pele. Óbvio que eles também tiveram que produzir roupas mais quentes, entra a questão da cultura, mas a questão biológica influenciou. Ou, por exemplo, os povos da região tropical, né? Pega aqui a América do Sul, o continente africano, parte ali do Sudeste Asiático, parte da Austrália, onde você tem povos que têm uma coloração de pele mais escura. E justamente a coloração é feita por um pigmento chamado melanina. E quanto mais quantidade de melanina que o corpo produz, significa que esse indivíduo estaria mais protegido do sol. Então a própria coloração da pele dos seres humanos foi importante para a adaptação a esses lugares onde você tinha a maior quantidade de sol presente, que é a área dos trópicos. Tá? Então o Darwin ele vai pensar esse conceito de seleção natural, né? Que é, por exemplo, nas áreas onde você tem o frio, esses seres humanos não eram adaptados, eles provavelmente morreram ou tiveram que se mudar para uma região mais quente. A mesma coisa os seres humanos que habitavam os trópicos no princípio e que eles não tinham essa característica tão evidente, né, da produção de melanina no seu corpo. Ou eles tiveram que migrar, ou eles acabaram morrendo, certo? Então, mais uma vez, o Darwin ele vai propor muito mais uma questão de como que surgiu essa biodiversidade tão grande, né? E o Darwin ele não sabia explicar como surgiu a vida num primeiro momento, né? Você conseguia traçar antepassados, seja pelas evidências arqueológicas, seja pelas evidências fósseis, seja por questão de imaginação, porque ainda não se tinha descoberto aquele ancestral, né? Então, o pessoal acaba condenando muitas vezes, sem entender que ele estava pensando muito mais uma questão de biodiversidade e justamente essa questão do espalhamento desses seres vivos diferentes, certo? Bom, eu espero ter ajudado aí com esse começo, aí só pra gente relembrar essa questão, né? E fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.